A paz do Senhor a todos. Gostaria de estar compartilhando uma palavra que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu-se que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, eufrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O livro de Ruth, ele nos narra uma história de um casal cujo nome Elimeleque e Noemi. Elimeleque quer dizer Deus é rei. Noemi, significado é agradável. E esse casal tinha 2 filhos. Um se chamava Malom, que o significado é doente, e o outro Quilion, que o significado é debilitado. Eles viviam em uma época de fome na terra de Judá. Devido a essas circunstâncias, eles deixaram a sua casa em Belém, que o significado de Belém significa casa do pão, ou seja, o lugar de suas raízes, e foram para Moabe, situado a leste do Mar Morto. Nós subentendemos que na época dos juízes houve uma apostasia religiosa e o Senhor veio com julgamento contra seu povo. Então, o intuito desse casal era ir para Moabe e até que passasse essa crise e retornariam a Belém. Teria sido como uma fuga temporária. Mas conforme a história nos conta que Elimeleque veio a falecer e Malom, um de seus filhos, casou-se com Ruth e Quilion com Orfa, que as 2 noivas eram moabitas. Então, conforme a história, viveram um tempo mais ou menos de 10 anos em Moabe, e Malom e Quilion também faleceram. Noemi, enviuvada, sofrendo perdas dos filhos numa terra estranha, decide então voltar para Belém, quando escutou dizer que o Senhor havia estabelecido um novo tempo, que terminara as provações sobre Belém. Então Noemi, não querendo conduzir as noras viúvas também a uma vida em uma terra estranha, diz a elas que voltem às suas famílias. Ela reconhece a bondade delas, de suas noras, com seus maridos e com ela, e ora para que o Senhor abençoe-as, e despede-se. Mas elas insistiram em ir com Noemi. Ela então, chamando-as carinhosamente de minhas filhas, mais uma vez, as aconselha a voltar. Noemi até argumenta que não pode ter mais filhos para oferecê-los como maridos. Segundo os estudiosos, dizem que Noemi expressava remorso por ter envolvido suas noras em tamanha aflição. Noemi, ela queria, na verdade, transmitir que a perda do marido e filhos, e que ela perdeu o marido e os filhos, e ela era já velha demais para casar-se de novo e ter filhos. Então, que as moças perderam seus maridos, mas são jovens para casar novamente e ter filhos. É significativo que Noemi não atribui a sua aflição ao acaso ou ao azar, e sim à mão do Senhor.
Orfa, convencida pelo argumento, despediu-se e partiu. Mas Ruth talvez tinha laços mais afetivos com Noemi e falou que não iria e ficaria com Noemi. Ela, por sua vez, encorajava Ruth a voltar com sua cunhada para seu povo e para seu Deus. Mas Ruth, totalmente decidida, faz um juramento que invoca o juízo de Deus se ela não cumprir. Noemi, por sua vez, vendo a força e a natureza de decisão de Ruth, não insistiu mais. Lendo esse texto, essa história de Ruth, eu refletindo, meditando na palavra, eu pude perceber que tem decisões assim que tomamos na vida através assim das circunstâncias que estamos vivendo ou do momento que estamos vivendo, e devido àquele momento, aquela ansiedade, aquela preocupação em relação o que está acontecendo, muitas vezes nós nem tomamos assim um tempo para nos ajoelharmos e para pedir uma direção para Deus do que possamos fazer, do que devemos fazer. Então eu vejo no caso desse casal que, devido às circunstâncias que estavam passando na terra de origem, resolveram ter uma fuga, uma saída temporária para Moabe, e pensaram talvez que se dariam bem porque iriam para um outro povoado, talvez tentar a vida, tentar a sorte, E acredito que em nenhum momento assim de comentários bíblicos ou dentro da Bíblia se vê esse casal pedindo uma direção ao Senhor. Então nós vemos no decorrer da história que tiveram um final triste, porque chegaram lá e logo seu esposo faleceu, e com o tempo veio a falecer logo os 2 filhos, Então, isso também me veio a aprender a meditar. Quando nós se afastamos da presença de Deus, muitas vezes por um motivo ou outro, nós não aguentamos talvez as pressões, as frustrações do momento, do ambiente que estamos vivendo, e resolvemos, por um motivo ou outro, se afastar, dar um tempo. E no começo até nos sentimos aliviados, porque talvez não estamos naquele ambiente, estamos vendo mais aquela situação que tanto nos chateava, nos frustrava, mas que com o tempo, a gente acaba quebrando a cara, porque se com Deus já muitas vezes é difícil nós levarmos a vida em relação ao dia a dia, ao mundo como está lá fora, a economia do país, ao desemprego, ao muito difícil a situação econômica, tudo. E muitas vezes assim achamos assim por um motivo ou outro que talvez dando um tempo resolvemos algumas questões e nos livramos de algumas coisas decorrentes. E no fim acontece que nem eles, talvez acharam que Moabe seria uma saída, mas no fim virou uma tragédia, E isso nós vemos que Noemi, no capítulo 1, no versículo 20, ela diz que
ela não era para ser chamada mais de Noemi, que no começo da história, como vimos, que era a agradável, ela a partir daquele momento se chamaria Mara, que combinava mais com a situação que ela vivia, que ela tinha se tornado amarga, porque passou uma frustração e estava amargurada de alma. Mas devido a tudo, ela, com o passar do tempo, ela reconheceu que não foi por acaso ou por sorte ou que tudo aconteceu, e sim era a mão de Deus que estava permitindo tudo aquilo. E ela reconhece, se arrepende e volta, né? E recomeça na presença de Deus e volta à sua terra de origem, que significa a casa do pão, ou seja, a casa do Pai, da onde ela talvez nunca deveria ter saído, e volta e reconhece. E isso é uma lição também para nós, que apesar de muitas vezes tomarmos decisões assim, talvez temporárias, saída de emergência ou afastamento, o que seja, é bom sempre, de alguma forma ou de outra, termos em mente que nunca é tarde para voltar, talvez, da onde nós nunca deveríamos ter saído, ou seja, para voltar para a presença de Deus, porque Deus é imutável, Ele nunca muda em relação ao amor que Ele tem por nós. E sim, nós mudamos dependendo de um sentimento, da circunstância ou da situação. Deus nunca se afasta de nós, e é sempre nós que se afastamos dele. Nós conhecemos também, nessa história, nós podemos tirar uma lição, que nas crises, né, nos momentos difíceis das nossas vidas, nós acabamos conhecendo quem realmente está conosco, de verdade. É nos piores momentos, nas provações, é que nós fortalecemos os laços, que reconhecemos que realmente quem se importa conosco, quem tem a empatia, quem realmente fecha com a gente, independente de como estamos ou das circunstâncias que estamos vivendo, conhecemos quem realmente gosta da gente, tem carinho, admiração, não pelo que possuímos, e sim pelo que somos como seres humanos. Independente de ser rico ou pobre, fecha com você, porque se importa com você, com a sua pessoa. Cria admiração, laços, amizade pura e verdadeira. Principalmente nos dias atuais, nos dias em que vivemos, quando o mundo gira no conceito de ter ou ser, para ser reconhecido, ou o interesse individual, do tipo, vinde a mim o meu reino, aquele tipo que o mundo gira em torno do seu umbigo, do seu interesse, o resto é segundo plano. Infelizmente existe em qualquer lugar, mas ainda nós temos muitas pessoas que pensam no próximo. E é nisso que eu quero enfatizar, em ser uma pessoa que não se deixe contaminar, não deixe seu coração ficar assim abalado, triste, seu coração ficar, eu costumo dizer que deixar o coração peludo, né? Muitas das vezes vemos tantas coisas que a gente acaba talvez até pensando, vou agir da mesma maneira, vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo, pagar com a mesma moeda. Mas a gente não pode ser uma pessoa assim. A gente não pode se deixar contaminar. Mesmo que façam mal,
paguem com bem sempre. Não deixe que seus sentimentos se corrompam. Sempre se esforçarem em fazer a diferença, exercer o seu papel, como o exemplo que Cristo nos deixou. Não só ler e guardar, e sim se esforçar em colocar em prática. O maior exemplo na história da humanidade foi o exemplo de Cristo. Ele se anulou, deixou sua vontade. Tanto que, nas Escrituras Sagradas, ele fala: se for possível, afasta de mim esse cálice. Nessa frase, eu subentendo que se for possível, essa frase, se for possível, é uma condição. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que, se não fosse possível, ele estaria ali para morrer por mim e por você. Esse sim é o maior exemplo, é o maior ato de empatia que eu pude conhecer até hoje. Eu quero terminar esse estudo, essa meditação no livro de Ruth. Pretendo continuar outras meditações nesse livro. Apesar de ser um livro pequeno, é um livro assim que nos ensina muito o lado do ser humano, né? O lado da empatia, o lado de retroceder, de se arrepender, de voltar atrás, de recomeçar. E é um livro assim que nos traz muito ensinamento. E hoje eu vou ficar por aqui e eu só quero assim dizer que, mesmo que você não lembre de nada do que eu falei hoje, da história de Ruth, da história de Noemi, essa nora e sogra, eu quero apenas que você se lembre do amor de Cristo, do amor que Cristo tem por você. Amém? Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus.